Irmãos, Deus é tão bom para conosco. Por meio dessa tecnologia, dá para eu gravar essas mensagens e transmitir a palavra de Deus para vocês. Eu espero que essas mensagens sejam uma bênção nessa conferência que os irmãos estão realizando. Então, agora vamos começar no livro dos Salmos, por favor, Salmo 50. E o nosso desejo é ver o que seria um bom equilíbrio financeiro na família. Há tantas questões, tanta confusão sobre esse assunto, e nós precisamos começar logo na Bíblia. Então, chegando em Salmo 90, eu gostaria de ler versículos de 7 a 12 desse salmo, tá bom? Então, Salmo 50, versículos de 7 a 12. Aqui a palavra de Deus nos diz: Ouve, pois, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te o diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Aqui nessa passagem fica muito claro para nós. Deus é o dono de tudo. Em versículo 7, ele diz: Sou Deus, sou o teu Deus. Nós pertencemos a Deus. Ele é nosso dono. E tudo que nós temos em casa, na nossa conta bancária, tudo que nós temos, na verdade, não é da gente, é de Deus. Biblicamente, na nossa filosofia quanto às nossas finanças, precisamos reconhecer essa grande realidade. Deus é o dono de tudo. E se eu quiser algo, ou se eu tiver algo, tudo que eu vejo é de Deus. Ele que criou, ele é o autor, é ele mesmo. Então, o que eu sou? Eu sou simplesmente um mordomo das coisas que pertencem a Deus. Ele coloca algo na minha vida, ele permite eu usar, mas é para eu usar para a glória dele, porque ele é o dono. Eu me lembro de um soldado das Forças Armadas nos Estados Unidos e ele me disse que cada soldado recebe uma arma, e é para cuidar dessa arma e usar essa arma nas batalhas ou qualquer coisa. Quando ele termina o serviço nas Forças Armadas, ele entrega a arma de volta para as Forças Armadas. Ou seja, ele pode usar, mas ele é o mordomo da arma. Somente durante o serviço ele usa. Esse corpo meu não é meu, é de Deus. Ele é o dono. A minha família é de Deus. A minha casa, de Deus. Veículo, Deus. Dinheiro, Deus. Tudo é dele. Tudo é dele. E eu simplesmente sou o mordomo. Isso é revolucionário muitas vezes nas nossas mentes, especialmente no mundo onde todo mundo está lutando para conseguir a próxima moeda, o próximo bem material, e Deus está dizendo: "Espera, eu sou Deus, eu sou teu Deus. Meu é o mundo e toda a sua plenitude." Se os irmãos puderem, eu gostaria de ler outra passagem muito semelhante em 1 Crônicas, capítulo 29. Então, se os irmãos puderem abrir aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, eu gostaria de ler alguns versículos aqui, versículos 9 a 16. Aqui diz: "E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel,
nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Eu acho tão maravilhoso o jeito de Davi nessa passagem. Ele está louvando a Deus e também fazer uma pergunta: a gente, como é que a gente está dando voluntariamente essas coisas nossas para construir o templo? É porque Deus nos deu. Então ele está dizendo: tudo que é nosso, Deus nos deu. Quando nós estamos dando a Ele, é algo que já é dele, né? Eu me lembro de um senhor, ele frequenta a nossa igreja, ele é membro da nossa igreja, um homem de Deus. E ele falou para mim uma coisa que eu achei bom, e pode ser que você já ouviu. Ele falou: "A gente não está dando ou pagando o dízimo, a gente está devolvendo o dízimo". Isso tocou meu coração, porque realmente é desse jeito. A nossa filosofia, desculpa, nossa filosofia financeira, se é bíblica mesmo, é porque a gente já percebeu: olha, Deus é o dom de tudo. Tudo que eu tenho pertence a Ele. E se eu tenho, eu posso usar, mas eu devo usar conscientemente, reconhecendo, é dele. Vamos para outra passagem aqui, João 3:27. Aqui, João Batista, ele disse em João 3:27, desculpa, João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então é muito claro, você nunca pode dizer: "Ah, eu trabalhei muito, eu mereci isso", e eu também não posso dizer isso. De onde veio a nossa força para trabalhar? O nosso fôlego, os nossos corpos. Tem pessoas em certos lugares que não conseguem emprego. De onde veio o nosso emprego? De onde veio a economia que a gente tem? Quer seja uma boa ou uma economia não tão boa, não importa o que vem para nós, o que nós aproveitamos, o que nós usamos, nós podemos nos esforçar sempre com tudo que está dentro de nós, mas afinal de contas, a Bíblia diz aqui: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Outra passagem muito importante. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, se os irmãos quiserem achar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Aqui diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Sabe quem cria os ricos? Deus. Sabe quem cria os pobres? Deus. Aqui diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Se quiserem ver comigo, irmãos, Provérbios 22, versículo 2 diz basicamente a mesma coisa. Aqui em Provérbios 22:2 diz: o rico e o pobre se encontram, e todos o Senhor os fez.
Então, nós não devemos olhar nem para a classe financeira da pessoa e automaticamente deduzir: "Ó, esse cara é assim por causa disso". Não, existe um Deus que é soberano e ele está no controle das coisas. E um dia você pode ter força para trabalhar e no próximo dia você não tem. Um dia você pode ter oportunidade, outro dia você não tem. E não tem nada a ver com os seus esforços, as suas boas obras. Deus é soberano, ele sabe o que está fazendo. Tem gente que mora ou que nasce na China, povo que nasce na África, povo que nasce na Europa ou no Brasil. Quem escolhe nascer, onde nascer? Ninguém escolhe isso. É Deus que escolhe. Então nós precisamos reconhecer: eu nasci onde eu nasci, eu tenho o que eu tenho, que Deus seja louvado. Agora, se tudo pertence a Ele, se Ele é o verdadeiro dono, quem sou eu? Eu sou simplesmente esse mordomo. Eu preciso reconhecer a minha responsabilidade e glorificar a Deus com as coisas que eu tenho. Eu não devo usar de uma forma errada. Eu não devo ter preguiça na minha vida, eu devo ser diligente com as oportunidades, o dinheiro que eu tenho, etcétera. Note algo comigo, irmãos, muito importante. Todos nós, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no Novo Testamento. Efésios capítulo 2. Isso é muito importante. Se você já recebeu Jesus como seu salvador, então você é uma pessoa que reconhece a soberania de Deus e como ele é para ser glorificado com as nossas vidas. E nós não devemos andar como as pessoas que rejeitem a Deus. Note aqui, Efésios 2, versículos de 1 a 3. Falando sobre a transformação que passamos na nossa salvação, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eu tinha um jeito de pensar, um jeito de viver. Eu tinha certos desejos e eu ia atrás desses desejos, mas hoje não. Hoje eu sou salvo. Hoje eu tenho Jesus Cristo. Hoje eu quero glorificar a Deus que me resgatou por meio do sangue do Filho dele. E sim, no outro tempo eu andava segundo o curso deste mundo. Eu era filho da ira. Eu não me preocupava com as coisas de Deus, mas agora eu me preocupo. Por quê? Porque Deus é importante para mim. E eu sei, agora que eu conheço a Ele, mesmo a pessoa não salva, deve reconhecer isso. Não reconhece, mas deve, porque é verdade. Deus é o dono de tudo. E essa verdade deve mudar toda a nossa vida financeira, especialmente nas vidas de nós que somos salvos. Sabe, nós precisamos fazer uma pergunta: como é que eu abordo a questão das minhas finanças? Quando eu considero o dinheiro que entra e sai, eu tenho uma certa filosofia, ou eu não estou nem aí, o que entra, entra, o que sai, sai. Ou qual é a minha mentalidade? Agora que eu sei que Deus é o dono de tudo, que eu sou mordomo das coisas que eu tenho ou eu tenho acesso a essas coisas, eu devo pensar: "Espera aí, eu não devo ter essa filosofia preguiçosa de: "Ah, tanto faz". Não, agora eu preciso reconhecer, Deus me deu e eu devo usar da melhor forma possível. A nossa situação financeira. Eu quero que vocês, irmãos, consideram a sua situação financeira. Eu imagino que entre os irmãos há uma variedade de situações, né? Pessoas que vão ter mais dinheiro, pessoas que vão ter menos, pessoas que vão ter certos bens materiais, outros não vão ter. Ou irmãos que têm, vamos dizer, um veículo melhor, outros que talvez nem tenham carro ou moto, né?
E isso tem a ver com idade e outras coisas também, mas nós sabemos que nem todo mundo é rico, não é, irmãos? E nem todo mundo é pobre também. Há uma diferença. Mas quando você considera a sua situação financeira, o que causou a sua situação financeira? Eu já falei, Deus está no controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo, há certas coisas que acontecem que impactam a gente e a nossa situação financeira, e nós precisamos considerar. E às vezes as pessoas falam: eu tô onde eu tô agora reclamando, vamos dizer, por causa do sistema, por causa da economia, a coisa está feia, por causa do governo. Eu, ó, eu compreendo, né, às vezes você vê umas coisas e você se pergunta: "Mas como assim?". É como que o povo assim, como o governo faz um negócio desse, né? Cobra tanto mas você não vê resultado, né, esse tipo de coisa. Mas também nós precisamos reconhecer algo, existe o resultado das nossas escolhas pessoais. Ao preparar essa mensagem, eu pesquisei, várias coisas que nós precisamos, reconhecer e ver. Vamos dar primeiro rapidinho com o sistema aqui, especificamente aqui no Brasil. Tem o sistema tributário e, de uma forma, muita gente fala, é um sistema muito injusto, né. Você você é cobrado muito, sobre a sua renda, e sobre o que você consome e o dinheiro fica, crescendo asas e voando embora. Na hora que você recebe, você já deve o governo essa ideia. E daí, às vezes, você fala: "Eu preciso emprestar dinheiro", tomar emprestado roubar emprestado o dinheiro do banco e você vai lá e olha como eles querem cobrar uma taxa altíssima e você: "Ai, e agora? Como que eu vou pagar tudo isso?". E, você vê, você tem que pagar um imposto em certa parte da sua vida e daí você vai para a próxima parte e tem imposto naquela parte, e tem a próxima parte que tem imposto de novo, você fala: "Mas eu precisei pagar impostos 3 vezes ou 4 vezes ou nem sei quantas vezes", e fica cada vez mais caro. Às vezes a pessoa fala: "Olha, a coisa está feia, a culpa é do governo. Se tivéssemos um governo melhor, a situação seria melhor". E precisamos a aceitar a realidade. Há escolhas erradas do governo? Com certeza. A gente sabe disso. É óbvio. Mas, a gente tem que saber que a Bíblia dá várias dicas dizendo: "Olha, ainda que haja corrupção no governo, também existem as nossas escolhas pessoais". Então eu volto para a ideia da nossa filosofia. Deus é o dono de tudo, e eu sou o mordomo das coisas que ele passa para mim, que ele entrega para mim. Será que eu estou com uma filosofia que acaba atrapalhando o que eu poderia fazer? Será que eu tenho um jeito de pensar que afeta negativamente as finanças da minha família? E daí a minha família não tem equilíbrio financeiro? Será que há certas compras que eu faço, o jeito de lidar com a conta bancária, ou seja o que for, e eu acabo prejudicando a minha família por causa disso? Irmãos, eu não quero falar isso, mas é a verdade, há muita pessoa que frequenta a igreja, que ouve a palavra de Deus, que não sabe lidar muito bem com o dinheiro que entra, não sabe trabalhar de uma forma boa para manter uma renda e tem tantas coisas atrapalhando. As pessoas falam que há muito divórcio especificamente por causa das finanças. O marido pensa de uma forma, uma certa filosofia, e opera nessa filosofia, e a esposa pensa de outra forma, e às vezes o marido compra algo e a esposa fala: "Por que você comprou isso?". Ou a esposa compra algo e o marido fala: "Amor, não tem dinheiro para comprar isso, como assim?", né, e causa um conflito. Esse é o problema do governo? Não, não é problema do governo,
é o problema da gente. A gente aumentou o problema. Se já tem problema no governo, então a gente tem que ficar sábio. Então, ok, eu preciso me controlar. Eu, estava considerando algumas coisas, eu li algumas estatísticas que, oh, são são tristes. Por exemplo, só eu estou olhando aqui, eles falam que 70 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 40% da população adulta, ah, com ou está com um crédito restrito, ou seja, no Serasa tem um nome sujo. Já 40% da população adulta. Nós estamos vendo então um grande problema. Pessoas estão comprando coisas e não conseguindo pagar as contas, né. Às vezes, ó, é simples. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Você vê um celular que você gosta e é muito caro, e outros têm, então eu quero também. Tira fotos legais e sei lá. Em vez de você gastar uma quantia menor, você gasta mais do que você tem ou vai ter, e daí você não tem como pagar outras contas e você acaba ficando com o nome sujo. Eles falam que quase 8 em cada 10 famílias brasileiras, ou seja, cerca de 70, 80% das famílias, está endividada atualmente. 78% é muita gente, muita gente. O que eu estou vendo é que, no geral, existe uma filosofia errada que, sabe, acaba complicando a situação. Já tem a situação no governo, já tem a situação de uma economia que às vezes o real não é tão forte e comprar coisa de fora com imposto é muito difícil. E daí tem esses outros problemas que o povo muitas vezes não tem uma filosofia boa na área financeira e não pratica o que é certo e acaba complicando a vida mais ainda, porque não compra o que deve comprar, não espera na hora de esperar, não trabalha diligentemente do jeito que deve, sempre, sabe, criando, desculpas esfarrapadas para "Ah, não dá, isso não dá", né. E não é muito legal. E na minha pesquisa eu descobri algo que é muito triste, mas bilhões, bilhões de reais estão sendo drenados diretamente dos orçamentos familiares. Muitas vezes do dinheiro destinado à feira e ao supermercado para apostas esportivas online, eu acho que em português é bets, e jogos de cassino digital. Pessoas com pouco dinheiro pensando: "Não, mas eu estou precisando de dinheiro, eu vou fazer algo com essas apostas esportivas online e se eu conseguir um dinheiro, daí eu pago as minhas contas", sei lá. E se torna um vício. Nós também vemos o problema de parcelar até coisas de consumo diário. Você compra algo hoje, você usa somente hoje, mas você paga mais 10 vezes ou 12 vezes. Eu vou falar para os irmãos, isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido, é melhor não comprar, do que comprar algo hoje e você vai pagando, pagando, pagando desse jeito. Tem certas coisas maiores, talvez você tenha que parcelar, e você precisa mesmo. Mas esses de consumo diário, a gente realmente tem que pensar: "Deus me deu o dinheiro que eu tenho, mas esse dinheiro é dele. Eu sou o quê? Eu sou mordomo. Eu preciso cuidar, eu preciso usar da melhor forma possível. Mas nós estamos vendo essa filosofia de não usar corretamente o dinheiro. Eu poderia dar vários outros exemplos, mas eu queria dar para os irmãos uma ideia de algumas filosofias e o que a Bíblia fala contra essas filosofias. Essas filosofias não são bíblicas, a palavra de Deus é contra, Deus está nos ensinando: "Olha,
Existem várias filosofias no mundo que as pessoas têm e acabam afetando o jeito de lidar com dinheiro e bens pessoais, mas eu tenho um caminho melhor. Então vamos ver rapidinho essas coisas. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias novamente, em Provérbios 28, versículo 20. E a primeira filosofia errada quanto à nossa vida financeira é a mentalidade de enriquecimento rápido. Eu falei um pouco sobre isso, quanto a essa ideia de fazer essas apostas online, tudo tentando, sabe, ganhar dinheiro rapidamente. Mas a Bíblia diz que essa impaciência, realmente a motivação é impaciência. A Bíblia diz: "O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune". Você vai sofrer dano. "Ah, não, tem um jeito aqui agora". Às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas me falam: "Não, mas, vai dar certo". Eu me lembro de uma pessoa que procurava tanto me colocar dentro de um esquema para eu, sabe, usar parte do meu dinheiro para ganhar mais dinheiro. E eu já sabia desses jeitos errados de ir atrás de dinheiro. Eu descobri que esse homem e outros aqui da minha cidade perderam milhares de reais. E esse dinheiro ficou com um cara nos Estados Unidos. E aquela empresa, entre aspas, de foi acabou não dando certo para ninguém. Fechou mesmo. E esses ficaram sem esse dinheiro. Às vezes eu ouço histórias de pessoas pensar: "Não, mas eu preciso de dinheiro rápido". Não, não, você precisa ser diligente no seu trabalho. Você não precisa ir atrás dessas coisas. Você vai sofrer dano e a sua família vai sofrer. Segunda filosofia, nós vamos para, no livro de Segunda Tessalonicenses, irmãos, capítulo 3, Segunda Tessalonicenses 3. E a segunda filosofia errada, talvez nem seja uma filosofia, mas é negligência. É uma coisa motivada pela preguiça. Tanto faz, sei lá, eu não estou muito preocupado, eu tem um jeito, deixa a vida me levar, né, deixa a vida me levar. Mas a Bíblia diz aqui, em Segunda Tessalonicenses 3, versículo 10: "Porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também". Eu vejo aqui, nessa filosofia errada, a ideia de: "Não, bom, se não der para mim", que a pessoa não trabalha, "alguém vai vir me ajudar". E Paulo diz para a igreja: "Olha, se você tiver algum irmão na igreja pedindo coisas, mas ele não faz a parte dele, ele não trabalha, ele é muito preguiçoso, ele não deve comer, porque ele é preguiçoso". Ele não está falando sobre alguém que fisicamente tem problema sabe, não consegue andar, não consegue levantar o braço, não consegue, sabe, fazer nada. E existe em certos lugares, em certas situações, pessoas que realmente querem trabalhar, têm um desejo de serem diligentes, mas fisicamente ou mentalmente ou sei lá, não dá, não consegue. A gente deve ajudar com toda a generosidade. Mas esse povo que tem essa filosofia que nem é filosofia, mas essa negligência, essa preguiça, ele diz aqui: "Se alguém não quiser trabalhar, não coma também". Vamos para agora no Novo Testamento, Mateus 6, por favor. Vamos no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6, versículo 19. E a terceira filosofia errada é a da acumulação compulsiva. Essa filosofia é motivada pelo medo. Eu tenho que ter isso, tenho que ter isso, tenho que me proteger. Só que acaba comprando e comprando e comprando e comprando e acumulando coisas para, sabe, criar uma barreira contra qualquer perigo. A Bíblia diz aqui em Mateus 6,19: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam". Sabe o que acontece? Quando a gente acaba acumulando muita coisa, tem coisa que a gente não usa e fica estragando,
a gente nem consegue usar. Outro dia, na nossa igreja, nós realizamos algo que chamamos de um bazar da pechincha, né. Não sei se é o melhor nome, mas eu perguntei para a igreja: "Nós estamos precisando de dinheiro, nós queremos comprar um terreno, será que vocês têm coisas em casa que vocês nunca vão usar? Estão em algum lugar, algum canto da casa, estragando, mas dá para a gente vender e a gente usa esse dinheiro para comprar terreno." Eu falei para os irmãos: "Levanta a mão se você tem algo", e muitas mãos levantadas. E a gente acabou vendendo muita coisa, que ajudou a nossa igreja. Não adianta ficar acumulando coisas. Sabe, uma coisa pode acontecer, um fogo, outra coisa, você perde tudo. Enchente, você perde tudo, né. Nossa fé não pode estar na acumulação de coisas. Esses tesouros aqui vão estragar. Nossa fé tem que estar em Deus. Precisamos confiar nele. Então essa filosofia da acumulação compulsiva não dá. Vamos para a quarta filosofia errada. Abra aí, irmãos, nas suas Bíblias, Provérbios 21. Provérbios 21, nós vamos ver versículo 20. Mas esse erro aqui é o consumo impulsivo. Impulsivo, desculpa. Esse é um desejo motivada por querer algo imediatamente. Eu quero agora, eu vejo e eu quero, eu vejo e eu quero. Eu conheço tantas pessoas que não têm dinheiro para pagar as contas, não têm dinheiro para dar dízimos, para dar as ofertas, para dar para missionários, para dar aos pobres, não tem dinheiro. Por quê? Porque na hora que vê algo que quer, já compra. Pode nem então nem ter dinheiro e usa cartão de crédito, outra coisa, e sofre mais ainda. Provérbios, 21:20 diz: "Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota." O homem insensato, esse tolo, esse homem que não usa a cabeça dele, ele não pensa: "Mas se eu ficar comprando coisas aqui, eu vou ficar com menos dinheiro e menos dinheiro." E há muita pessoa que sofre escravidão, porque tem esse consumo impulsivo. E eu já precisei aprender, outros podem ter coisas que eu não posso ter. Deus, ele enriquece essas pessoas, mas se ele não der para mim, não é para eu ter. Eu preciso aceitar, olha, ah, o que Deus quer dar para mim, ele vai me mostrar e eu vou andar em sabedoria. Algo aqui em casa quebrou, não muito tempo atrás, alguns meses atrás. E, eu quero a mesma coisa, mas nova, não quebrada, mas Deus não me deu paz para comprar. Às vezes eu tenho dinheiro, só que Deus me lembra: "Olha, mas você tem que pagar aquela conta e tem esse evento da igreja que está chegando, e a sua família precisa disso e daquilo, né. Se você gastar o dinheiro agora, então você não vai ter para as coisas que são mais necessárias." Então a sabedoria diz para mim: "Então não compra agora. Quando Deus permitir, você come, mas agora não." Vamos para a quinta filosofia errada. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6. Essa filosofia é o sentimento de merecimento, né, e é motivado muitas vezes pela ganância, mas essa é a ideia que eu mereço, né, eu sou especial, eu sou como os outros têm, então eu mereço. Mas olha aqui, a Bíblia fala algo muito importante aqui em 1 Timóteo 6, versículo 10, diz: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." Ele não diz aqui: "O dinheiro é a raiz de todos os males." Nós usamos dinheiro, nós precisamos usar dinheiro, mas o amor ao dinheiro, então esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu pessoalmente acredito que há muita corrupção nesse mundo, muita coisa errada que acontece, porque tem alguém que ama o dinheiro. Eu me lembro de uma mulher que começou a frequentar a nossa igreja, e ela quis conversar comigo, com minha esposa. Ela foi para nossa casa, sentou no nosso sofá e conversou. E ela falou para mim: "Pastor, eu amo o dinheiro.
E na hora que ela falou essas palavras, eu lembrei desse versículo, eu fiquei assim: "Oh, isso é ruim". E eu percebi na vida dela que ela realmente ama o dinheiro. E quando você ama o dinheiro, você vai fazer coisas ruins mesmo, até contra a sua própria família, outras pessoas que amam você, porque mais importante do que essas pessoas é o dinheiro para você. É um sentimento de merecimento, eu mereço, ou eu quero, sei lá, mas eu vou atrás. Ninguém pode me parar, me proibir. Não é bom essa essa é um boa essa filosofia. Há uma expressão: "Farinha pouca, meu perão primeiro", né. Ou quando tem pouco, o pouco pertence a mim. Eu, às vezes, encontro pessoas, eu noto, essas pessoas realmente têm uma filosofia assim. Não tem assim. É uma filosofia ruim, estraga relacionamentos, estraga o que você poderia fazer para ajudar os outros. Vamos ver a sexta filosofia errada, né. Vamos abrir as nossas Bíblias em, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4. Essa sexta filosofia é a falsa piedade. É outro jeito de enxergar a vida financeira. Mas é realmente uma glorificação da pobreza. É a pessoa que vê toda a corrupção, toda a ganância, e fala: Na verdade, Deus quer que a gente seja pobre, né. Os ricos são mentirosos, corruptos, falsos, mas eu sou pobre, né, então eu não sou assim. Uma coisa eu aprendi, irmãos, muitos pobres criticam os ricos, mas quando chega o dinheiro, esse pobre não é mais pobre, ele se torna igual aos outros ricos. Ou seja, não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, Deus diz: "Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças." Deus não é contra dinheiro, Deus não é contra bens materiais, Deus não é contra você comprar algo de qualidade. Presta atenção. Ah, pode ser que você quer novos sapatos e você sabe, se você comprar algo de pouca qualidade, em alguns meses vai estragar, você vai ter que comprar outros sapatos e outros sapatos. E você acaba gastando mais dinheiro por comprar algo de menos qualidade, né. Então a gente tem que pensar: "Não, espera aí, isso não é muito legal." Eu acho que é uma expressão, o barato sai caro, acho que essa é a expressão. Às vezes a gente: "Não, eu vou comprar algo de melhor qualidade." E eu aprendi isso do meu pai. Às vezes você tem que esperar mais, você tem que comprar usado, mas você vê que aquela coisa considerada de mais qualidade é muito melhor, mas você tem paciência e você come na hora certa. Mas não tem essa falsa piedade, essa que quer dizer, esse falso jeito religioso, né, de dizer: "Ah, não, eu sou pobre, eu sou mais santo." Não, não. Pobreza não faz ninguém santo, não. Número 7. Vamos ver essa sétima filosofia, abrindo as nossas Bíblias em Deuteronômio 8. Essa filosofia é a da autossuficiência, motivada pelo orgulho. Aqui em Deuteronômio 8, 17 diz: "E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder." E tem pessoas que têm na cabeça a ideia: "Eu me esforcei e tudo que eu ganhei é meu mesmo", ignorando que é Deus que deu a energia, a oportunidade, o emprego, etc. É Deus que abriu as portas. Que orgulho falar: "A fortaleza da minha mão me adquiriu este poder." Mas existe essa ideia. Eu noto essa ideia muitas vezes, entre pessoas que têm mais condições, pessoas em cidades maiores, pessoas que vão acumulando, acumulando e sabe, e realmente é pessoas que são mais esforçadas. E é bom, o que falta muitas vezes é diligência, é trabalhar quando é difícil, é trabalhar quando ninguém mais quer trabalhar. Mas quando alguém trabalha assim, às vezes acaba caindo em outra armadilha, que é a da autossuficiência, ignorando a Deus, e não é bom. E vamos ver a oitava filosofia, abrindo as nossas Bíblias
em Provérbios 21. Essa filosofia é do fatalismo. É uma responsabilidade espiritualizada, né. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, mas é a pessoa que fala: "Não, mas sabe, ah, eu não consigo essas coisas por causa da decisão de Deus, da soberania de Deus. Então não adianta tentar, porque ele já escolheu", né. Provérbios 21:5 diz: "Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza". Eu vou falar algo para vocês. Deus criou pobre? Sim. Ele criou rico? Sim. Mas segundo esse provérbio e outros versículos, o pobre não precisa permanecer pobre. Inclusive, sabe o que separa muitas pessoas de ter alguma riqueza, mais dinheiro? O que separa essas pessoas é a falta de diligência. Não sabe trabalhar. Não sabe continuar a trabalhar. Não sabe trabalhar quando está cansado. Não sabe trabalhar quando é difícil. Não sabe trabalhar quando entra na cabeça uma desculpa para não trabalhar, né. É como aquele provérbio, eu não memorizei muito bem em português, mas diz que o preguiçoso diz que há um leão nas ruas, né, ou na estrada, ou seja, há um perigo lá fora, então não vou lá fora, né. E é uma desculpa esfarrapada, foi inventada, criada, né. Porque se você sabia que tivesse, vamos dizer, R$ 20.000 na calçada onde tem o leão, você faria o máximo para pegar os R$ 20.000. Tendo leão não, você vai fazer alguma coisa, né. E é interessante, quando existe a motivação forte o suficiente, o que servia como desculpa não serve mais. Eu vou atrás. Então esse fatalismo é uma filosofia bem errada. Então isso nos leva de volta para a ideia no início dessa pregação. O que é a filosofia bíblica? A filosofia bíblica correta, certa, diante de Deus, é a da mordomia fiel. Mordomia fiel. A Bíblia diz, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias novamente em 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu eu não sei se eu vou ficar rico ou pobre. Eu não sei se por um período da minha vida vou ser rico, outro período vou ser pobre. Não sei se isso vai oscilar de vez em quando, mas uma coisa eu sei: Deus é dono de tudo e eu sou mordomo. Eu quero ser um mordomo fiel. A Bíblia diz em primeiro Crônicas 29:14: "Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos". E existe uma coisa que eu quero ouvir quando eu chegar no céu. Está escrito em Mateus 25, versículos 21 e 23. Eu quero ouvir quando eu chegar lá na glória, vendo Jesus. Eu posso ir lá como alguém pobre daqui, ou alguém rico, tanto faz. Mas eu chego lá na presença do meu Senhor, ele fala para mim: "Bem está, servo bom e fiel". Sabe, quando você chegar lá na glória, é isso que você vai querer ouvir. A primeira coisa que você vai querer ver é o sorriso de Jesus. Você não vai pensar sobre o castelo que você queria na terra. Você não vai pensar sobre o dinheiro na sua conta bancária. A única coisa que vai ser importante quando você chega na presença de Jesus é o que ele pensa de você e a sua mordomia. Então, irmãos, vamos adotar essa filosofia bíblica da mordomia fiel. Deus, obrigado pela vida que eu tenho. Obrigado pela família, pelos bens, pelo dinheiro que eu tenho, a saúde. Obrigado por tudo isso. Agora eu quero ver essas coisas como o Senhor vê. E eu quero usar para a tua glória. Eu não quero gastar à toa. Eu não quero jogar fora em coisa que não presta. Eu quero usar para honrar o Senhor com a minha vida. A nossa vida, irmãos, é um vapor, é passageira. Vai rápido. Vai rápido. Às vezes eu olho para a minha vida, eu sou missionário aqui no Brasil, mas eu penso: "O que eu estou fazendo com a minha vida?". Não que eu estou criticando a obra, mas será que estou fazendo o máximo que eu poderia fazer?
Será que eu estou realmente fazendo o meu melhor? Porque minha vida está passando, irmão, está indo embora. E eu quero chegar ao fim da minha vida e poder dizer: "Eu fiz o meu máximo para Deus". Sabe o que é ruim? Sucesso. Alguém pergunta: "Mas como que o sucesso é ruim?". É ruim quando você tem sucesso na coisa errada. Isto é ruim. Porque você pode pensar: "Nossa, olha a minha vida, olha eu tenho isso, eu tenho aquilo, que vida de sucesso". E daí um dia você passa dessa vida e vai para a próxima, e você entra na presença de Jesus, e ele não chama a sua vida de sucesso, ele chama ela de um fracasso. Por quê? Porque você estava focando nas coisas erradas. Irmãos, por favor, vamos jogar fora as filosofias desse mundo e vamos adotar a mordomia fiel. O que eu tenho veio de Deus e eu vou usar para a glória dele. Pai Celestial, eu agradeço o Senhor pela oportunidade de apresentar a tua palavra. Nos ajude a compreender como o Senhor é bom e como nós devemos honrar o Senhor com o que o Senhor nos dá. O Senhor é o dom de tudo e nós precisamos ser bons mordomos. Nos ajude, Pai, por favor, dê para nós um sincero desejo de honrar o Senhor com o que o Senhor entrega nas nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado mesmo. Em nome de Jesus. Amém.